que agora o missionário está mandando dar o dízimo por débito automático. Estou pedindo às pessoas que têm conta no Bradesco, no Itaú, no Banco do Brasil, que façam a opção de, ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta, que é mais fácil. Você pega esse papel, preenche os seus dados e nós então entramos em contato com o banco e todo mês, naquele dia que você marcou, é tirada a sua contribuição. Isso é uma maneira muito melhor. Vai dar menos trabalho para você, porque o diabo consegue, às vezes, fazer com que nós esqueçamos deste compromisso. Se você fizer isso, Jesus tem um presente para você. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Get over here! Money come here! No vídeo de hoje nós vamos ver a diferença entre católicos e protestantes no quesito pedir ofertas, pedir dinheiro, pedir dízimo. Porque fizemos um vídeo aí sobre o debate do Ariel com o pastor Eliseu, né? Onde o Ariel deu ali a sua deixa de que protestantes, alguns protestantes, sempre bom dizer aqui, né, idolatram o dinheiro. E outros protestantes que ficam nos acusando de idolatrar imagens, não acusam essas pessoas de idolatria. Batem muito mais nos católicos. Então hoje eu separei aqui algumas situações para nós vermos a diferença e, claro, fazer aquilo que a gente adora nesse canal, refletir. O primeiro vídeo que nós vamos ver aí é de um pastor, tá? Então vamos ver a diferença aí. Venha pra mim agora! Vem! Você precisa chamar! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Money come here! Preciso fazer algum comentário sobre esta cena? Ju, mas isso não acontece em todas as igrejas protestantes. Sim, existem denominações que isso é muito mais forte. Porém, isso circula na internet. E mais do que circular na internet, existem pessoas que acreditam nessas situações. Então, quando o Ariel falou lá no debate sobre ganância, sobre o Deus Amon de dinheiro, é sobre essas questões que está falando. É essas questões que nós não vemos com tanta frequência baterem na internet. Ju, você nunca viu nenhum protestante batendo? Pra não dizer que não vi, eu vi 2 ou 3. Agora, o que dá mais visualização é falar dos católicos idolatrando imagens. Mas esses absurdos aqui, eu não vejo o pessoal ficando tão eufórico pra demonstrar o que acontece, pra denunciar. Agora vamos pra mais um absurdo aqui. Você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer. Um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu. Um aluguel. Você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel. Por exemplo, eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30. Você que vai dizer. Mas num envelope especial. E alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria. Você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir. Do jeito que for pagar tudo ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado e eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda?
o mês que você recebeu uma ajuda, então você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90 para um ano. Entendeu? Você vai pegar 30%. Ou se você está empregado, pastor, eu ganho R$600 e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai. Ok. R$30, R$180, você tem de abril a dezembro para você plantar esses R$180. Vai ser a sua semente para que você tenha uma casa. Num país em que falta muitas vezes R$5, e que R$5 já é muito para muitas pessoas, fazer propostas como essa chega, como disse um padre uma vez, a ser muito indecente. As pessoas estão passando fome no nosso país. Nosso país não é um país rico, não. Então, ao invés de você pedir dinheiro para quem está desempregado, para quem está morando de favor, você, como igreja, tinha que ajudar de alguma forma, com cesta básica. Você será a ajuda e a ação de Deus, porque é isso que acontece em muitas paróquias. Ju, mas ninguém leva a sério ele. Sério mesmo? E por que as pessoas votaram nele? É isso que eu falo, e é isso que o Ariel falou, é isso que muitos católicos falam quando você, protestante, nos acusa de idolatria. Por que essas coisas aí você não contesta, não protesta, não vai contra, não monta vídeo, não monta react, não monta um monte de coisa pra ir contra essa pessoa, pra diminuir o voto de pessoas como ele? Não. Ou silencia, ou acaba acreditando, ou acaba compartilhando outros tipos de vídeo dele, porque afinal ele fala lá a favor de quem eu gosto. Esse é mais um exemplo. Temos outro exemplo? Temos outro exemplo. Tá feito. Aquele que crê dá um jeito. O irmão disse que 1000 ele não tem coragem de fazer, não tem como fazer, mas 500 ele tem. Tá feito. Tá feito. O irmão aqui tem cheque, mas não tem caneta. Alguém tem uma caneta para emprestar? Aqui. Pode colocar, dentro aqui uma toalha ali. Isso não te quebra o coração. Você vai mesmo ficar com esse dinheiro na sua carteira aí? Oi, querido. Para 90 dias, pronto. Aqui está o primeiro que acreditou. Mas o segundo que acreditou. Esses eu queria segurar todos na mão, porque eu vou fazer uma oração especial por eles. Está aqui o terceiro. Pronto. Tem o quarto. Tem o quinto, o sexto. 100 crentes com talão de cheque. Você não tem coragem de fazer isso? R$1000, meu irmão. Qual é o seu nome? É Juscelino Luiz. Juscelino? Tempo atrás eu vim aqui e eu disse conversando com as pessoas, eu disse assim, Gideon está virado no negócio de ganhar dinheiro. E ali eu imagino que Satanás estava cegando a minha mente. E quando eu estava vindo de lá para cá, eu lembrei disso, que eu falei naquele tempo atrás. E hoje eu quero ver minha vitória aqui, pela fé. R$1000. Dá glória a Deus aí? Ele veio como murmurador. Vai voltar para casa como o homem mais abençoado da festa. Ainda vou pregar com você por aí, viu, garoto? Então receba aqui, se você for fazer, já faça aí o cheque para mim. Alguém faça para ele e ele assina. E coloque aqui na mão desse meu irmão, ó. Esse aqui, é a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Aí não vale. Depois vai pedir um milagre para Deus, Deus não vai dar, vai falar que Deus é ruim. Sim, querido. Mais um, meu irmão. Amém. Pastor, tem gente que fala, pastor, 1000 eu não aguento, mas 500 eu aguento. Traga de 500. Você só não pode perder a bênção. Quem crê, dá um jeito. Já está. Isso, quem for predatar, aqui ó, predar, nós vamos predatar isso aqui, que a irmã não predatou, já predate embaixo. Os que não estão predatados, o senhor já predate aqui para mim, tá bom? É 90 dias, já está aqui, ó, 1 de agosto, vai dar 1º de agosto, eu acho. Deus é fiel. Sim. Pastor, eu não posso 1000, não posso 500, eu posso fazer de 100 para daqui 90 dias? Pode. O que não pode é ficar me olhando com essa cara feia. Falando, para logo, pastor, para logo, porque o pastor, sim, nós temos meta aqui, temos uma meta. Eu estou chamando da inspiração de Deus, eu recebi no ar um dia desse aqui. No mês de dezembro, e no mês de dezembro, você não vai devolver só o de Deus, os 10%. Você vai dar 20% do seu. Portanto, você vai dizer para Deus, Senhor, 70% de tudo que o Senhor me der nesse mês de dezembro é meu, você vai dizer.
e 30 da tua obra, do grande projeto. Mas realiza, Senhor, o meu projeto. No mês de dezembro, Deus vai lhe dar muito. Mas tudo que Ele lhe der, você vai separar. Não interessa ser muito, ser pouco. Você vai ser fiel. Você vai tirar 30% e falar, Senhor, representando a Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai dar nessa obra 70% que vai ficar com você. Você vai fazer coisas que você nunca fez na sua vida. E aí você vai ver o ano fluir, 2010, arrebentando na sua vida. Arrebentando projetos, realizações. Você vai ver. E a obra de Deus com esse recurso vai conseguir fazer muita coisa. Você entendeu, Brasil? Eu lembro desse rapaz aqui na minha cidade. Eu era muito da renovação, muito, ia em muitos eventos. E aí teve algum dia que a gente tava perto da onde tinha essa igreja dele. E a cidade virou um caos. Então, muitos podem dizer, ninguém acredita nele. Ninguém acredita nele? Queria que hoje tivesse câmera como tem, para ver o caos que virou a cidade, das pessoas indo, porque ele ia pregar, ia fazer parte lá na igreja, que era tipo uma filial dele aqui na minha cidade. Então sim, as pessoas acreditam. Por isso que esse discurso é muito perigoso. E dito isso, agora nós vamos para como acontece pedido de doação, de oferta, de dízimo dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas falam muito da Igreja Católica. É missa, é canibalismo, é idolatria de imagens, vocês também só pensam em dinheiro, porque vocês cobram pelo sacramento do batismo. Então a gente resolveu aqui trazer a nossa realidade, né? E vamos começar com ele, Monsenhor Jonas Habib, que é aí um grande exemplo de pedidos de doação, e depois eu explico o porquê. Vamos lá. Estamos no final do mês de março. Só faltam poucos dias. Então eu estou pedindo que você faça um esforço especial, um esforço de amor pela Canção Nova. Porque a Canção Nova vive de doação, sim, mas ela vive de amor. Então una amor à doação e faça a sua doação. Não deixe de fazer. Hoje temos vários meios para trazer uma doação para a Canção Nova. Use aquele que você quiser. Então, unidos, vamos fazer com que cheguemos ao 100% agora e depois comecemos zerados para o mês que vem. Sobre você e todos aqueles que amam a Canção Nova, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, só para você que não sabe, a comunidade Canção Nova é uma comunidade católica que foi fundada aí por Monsenhor Jonas Habib, que já faleceu, não está mais entre nós. Mas eles vivem de doação, e não é só doação de dinheiro. Neste caso aí, ele estava pedindo a doação em dinheiro, porque a comunidade em si vive 100% de doação. Ela tem a TV, tem outros canais como editora, rádios, só que ela não tem comerciais, ou seja, ela não tem patrocínio de marcas, elas não podem anunciar lá. Então eles vivem 100% de doação, roupa, objetos, materiais, e aí o dinheiro de doação, da venda de produtos, sustenta a comunidade. E aí eu vou falar mais pra frente sobre essa questão de pedir, de ter metas. Então todo mês eles têm a meta de 100% para poder pagar as contas, tanto da TV, rádio, aí já é a união de tudo, né, porque é um grande projeto. Muitos têm o Monsenhor aí como um exemplo de como pedir doação de forma correta, sem exagero e sem manipulação. E aí nós também temos Padre Patrick falando sobre dízimo. Vamos ver o que o padre fala aqui. Dou dízimo porque Deus vai me dar em dobro. Eu escuto até líderes religiosos falando isso. Aqui não é assim. Se você consagra o seu dízimo pensando que Deus vai te dar em dobro, pode deixar. Seu dinheiro não é bem-vindo. Consagro o dízimo porque é minha obrigação como cristão. Deus não precisa me dar em dobro. Deus não precisa multiplicar. E aqui a gente já vê que é um discurso diferente de um dos vídeos lá, né? Que tava fazendo todo um show para ter a questão do dinheiro. O que nós aprendemos na Igreja Católica? O dízimo, sim, é diferente da oferta. O dízimo é uma obrigação cristã, está na Bíblia. Porém, todavia, entretanto, eu não dou o dízimo para que Deus me dê em dobro, com esta intenção de que Deus me
me dê o dobro. Então, por exemplo, eu dou 100 reais, não é que Deus vai me dar 200 reais. Não, eu vou dar aquilo que eu posso, não há uma obrigatoriedade de porcentagem de quanto que eu tenho que dar. Eu posso dar R$1, R$2, aquilo que eu consigo dar. Vamos colocar então uma das autoridades máximas, né, que é Dom José Falcão, que é bispo aí, né, abordando sobre essa motivação do pagamento do dízimo. Isso para agradar ao pároco, etc., para agradar a comunidade. Não, por favor, assim não. Dê sem constrangimento e alegre. Porque, e essa frase, segundo aos Coríntios 9:7, Deus ama o que dá com alegria. Deus não conhece apenas a materialidade daquilo que é doado, mas o ímpeto do coração. Se é de boa ou de má vontade, se é de má vontade, isso não agrada a Deus, ainda que seja uma quantia considerável. Deus ama o que dá com alegria. Dentro da Igreja Católica existe uma pastoral, ou seja, um grupo, uma equipe que é a pastoral do dízimo. E a pastoral do dízimo é responsável por arrecadar toda essa contribuição. O dízimo é obrigatório, como eu falei, mas não tem uma obrigação em relação a valor. Você não, tipo assim, você ganha 1.000, você tem que dar 100. Não, não é isso. O valor que você pode dar, você dá. Tem gente que dá R$10. Tem gente que dá R$1.000, tem gente que dá metade disso. Então, é aquilo que você consegue dar diante da sua realidade e conforme aquilo que você dá sem constrangimento, ou seja, totalmente contrário daqueles primeiros vídeos, não pode ter constrangimento, não pode haver uma pressão. Você tem que dar conforme aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que você acha que precisa ou que pode dar diante de tudo aquilo que você recebeu de Deus. Quando a gente fala recebeu de Deus, não é só de dinheiro, é de graças, milagres visíveis e não visíveis. Quantas coisas Deus já fez para você? Um outro ponto também que batem muito na tecla em relação a nós católicos, em relação ao dízimo e também as taxas de contribuição por conta de batismo, casamento, crisma. Para nós termos um documento, nós precisamos imprimir, nós precisamos da folha, nós precisamos da luz de quem produz esses documentos. A igreja também tem funcionários. Então, esses valores são muitas vezes para a taxa dos materiais e não para levar o bispo até a sua paróquia para que pague ele, porque bispo, padre, eles não recebem nada para visitar a sua paróquia. Não devem receber, não é essa a orientação da Igreja Católica. Por isso que existe a nossa doutrina. Dentro da doutrina tem aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. Então, o dízimo, ele contribui com a luz, com a água, com as taxas que muitas vezes as paróquias precisam contribuir com a diocese e muito depois também mandar para o Vaticano, e o Vaticano distribui isso não só para os pobres, mas também para lugares onde há disputa de terras, por exemplo, na Terra Santa, onde a Igreja Católica é responsável por muitas vezes cuidar, sim, então alimentos dos irmãos, roupas, a igreja vai se ajudando de forma mundial, universal. Para isso, o dinheiro não pode ser o primordial, o dinheiro não pode ser tratado como foi tratado nos primeiros vídeos. Ele não pode ser o principal, não pode ser um show. Eu não posso fazer um show, eu não posso constranger ninguém, eu não posso pressionar ninguém, porque ele precisa me dar o dinheiro. E olha, eu vou dizer que tem muitas paróquias que passam apertos, inclusive tem muitas dioceses que têm a transparência daquilo que as paróquias contribuem, se elas estão negativas ou não. E muitas vezes existem paróquias que não conseguem contribuir com o dízimo, porque existem poucos dizimistas, porque os dizimistas, alguns estão desempregados, então não conseguem dar a contribuição. Acaba que muitas vezes acontece mais a doação em eventos pontuais ou em outras ações dentro da paróquia, ou até mesmo questão material, como comida e roupa, do que propriamente o dinheiro. Então, muitas paróquias passam grandes necessidades, mas isso ninguém fala, né? Então, ao invés de ficar se preocupando em ficar apontando o dedo para falar sobre nós, sobre algo que nós não vivemos, que é a idolatria de imagens, e logo eu vou fazer um vídeo só sobre isso para mostrar como é a nossa realidade que as pessoas não conhecem, ao invés de ficar apontando isso, eu acredito que nós, tanto católicos quanto evangélicos protestantes, precisam denunciar abusos como esses, porque tem muitas pessoas que passam necessidade, vendo diante de pregações, vídeos, programas, se sentem coagidas a
dar a contribuir, mesmo que sejam pessoas adultas com consciência, mas acabam caindo neste papo e acabam se prejudicando ainda mais. Então nós precisamos denunciar para que as pessoas tenham mais consciência daquilo que é certo diante da palavra de Deus. Mas é uma pena que dentro da internet vale mais eu cutucar a fé do outro com irrealidades, inverdades, do que de fato bater naquilo que de fato incomoda e prejudica a vida de muitos. Dito tudo isso, agora você me conta aí, como que é a situação se você é católico, como é a situação da sua paróquia em relação ao dízimo? Tem dificuldade? Não tem dificuldade? Qual situação você quer compartilhar? Deixa aqui nos comentários. Se você é protestante na sua denominação, não existe isso, ou se você já viu algum absurdo, deixa aqui nos comentários. Mas filho amado de Deus, cristão, evangélico, protestante ou católico, por favor, respeite essas regrinhas e lute, mas lute muito para não acusar o seu irmão do que ele não faz, combinado? Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!